gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula. A nossa aula hoje vai ser História e nós vamos falar sobre Mudando a Natureza com o Trabalho, na página 61, e a atividade na página 62 e 63. O nosso conteúdo vai falar sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo por conta do homem, da modificação do homem em relação à natureza. Quando não existia a modernidade, né, a tecnologia, existia mais áreas verdes, existiam mais áreas verdes, era possível ver mais árvores, era possível ver mais rios. Só que o tempo foi passando e o ambiente ele foi se modificando. O homem chegou e ele começou a modificar o espaço que ele vivia. Começou a construir casas, começou a construir o seu próprio espaço de trabalho, e a natureza ela foi se modificando. Se você puder me acompanhar, aqui na página 61 diz o seguinte: para manter as condições de sobrevivência, o homem precisava de água e por isso se agrupou em pequenas comunidades perto dos rios a fim de poder trabalhar na agricultura. Então, desde sempre, as pessoas, o homem, ele precisou adaptar o espaço em que ele vivia e as suas necessidades também. A partir do momento que a natureza foi modificando, tudo tomou uma nova forma. Pode perceber que hoje os grandes centros urbanos um dia foram matas, um dia foram cheios de árvores, não é mesmo? Então, os espaços eles foram se modificando e foram construídas escolas, foram construídas igrejas, começou a ter as ruas pavimentadas. Então, esse ambiente que antes era natural passou a ser modificado, crianças. Então, o homem, ao longo de toda a sua vida, ele modificou o ambiente e hoje nós estamos em um ambiente totalmente modificado. Mas ainda existem áreas verdes, ainda temos a nossa floresta, só que à medida que o tempo passa, o homem sente uma necessidade de mudança e aí ele constrói mais casas, mais prédios, mais ruas, né? São pavimentadas, asfaltadas e infelizmente algumas áreas verdes elas acabam sendo desmatadas. Aqui na página 62 nós temos um pequeno texto que fala sobre o cio da terra, que é de Chico Buarque. Diz o seguinte: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo o milagre do pão e se fartar de pão, decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Desse texto aqui vocês percebem que existe um objetivo a cada ação do homem. Você percebe aqui, que ele fala debulhar o trigo e, consequentemente, recolher cada bago do trigo. Para quê? Para que as pessoas possam se fartar de pão. Então, o texto ele fala sobre a forma como as pessoas foram modificando a terra e o objetivo porque ela precisou da terra. Então, você vai, na questão número 2, você vai interpretar o texto, responder algumas questões, tá? Já na página 63, você vai observar a imagem ao lado e você vai justificar se você concorda ou não com a atitude apresentada pela imagem, tá bom? Aqui na quarta você vai usar F para falso e F para verdadeiro. O homem não precisou mexer na natureza para realizar o seu trabalho? Verdadeiro ou falso? Tudo que o homem produz com o seu trabalho faz parte da sua cultura? Verdadeiro ou falso? Graças à eficiência do trabalho do homem e ao desenvolvimento de sua inteligência, foram produzidos objetos, instrumentos e utensílios domésticos. Verdadeiro ou falso? E na quinta é uma resposta pessoal que você vai estar explicando qual é a importância do trabalho na transformação da natureza. Você vai elaborar um pequeno texto para responder essa pergunta, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e a forma como o homem modificou a natureza. Tenham todos
uma excelente atividade, tá bom? E que a gente se encontra na próxima aula.